Então, gente, aproveitando essa onda aí de vídeos sobre locação de carros, né? Que eu pelo menos tenho visto ultimamente, aproveitei para vir aqui, né, para gravar rapidinho aqui essa experiência aqui que eu tive com a Localiza, né? Estava sem dirigir desde 2016, né, quando minha carteira ela foi, ai, esqueci a palavra. Ah, tá, ela foi suspensa, né, por causa que eu tinha caído numa lei seca. Eu fiquei com a carteira suspensa desde 2016 e em 2019 ela venceu. Aí eu não fiz reciclagem, não fiz nada disso. Agora, em dezembro do ano passado, que eu terminei, né, todo aquele processo de reciclagem e renovação da carteira. Aí peguei minha carteira nova em dezembro, né, de 2022 e comecei a alugar carro, né, na Localiza em março desse ano. Então, assim, eu vendi, né, os carros, né, que eu tinha dois, vendi os carros que tinha e agora eu só alugo. Porque eu acho que para mim, devido ao meu uso, minha necessidade de uso, é mais jogo eu alugar carro do que eu ter o carro parado na garagem. Então aí é isso. Eu mudei agora para o uso de locação de veículos. Ultimamente não, né? Desde quando eu comecei a alugar, eu tenho um alugado só na Localiza. E aí, ó, como vocês podem ver, eu tô com um total de pontos ali de 9.885 pontos. O que são esses pontos? São aqueles pontos de fidelidade que, a partir de uma certa quantidade de pontos, você pode trocar eles por diárias, né? Diárias de locação. Você pode, se eu não me engano, agora a Localiza atualizou a pontuação. Acho que antes era 3.400 ou 3.500 pontos, que era o mínimo que você tinha que ter para poder trocar os pontos por uma diária, né? Você conseguia alugar o carro trocando esses pontos, então a diária saía de graça, né? Não tão de graça assim, né? Porque, claro, você tem que usar os pontos, mas você só não gastaria o dinheiro, mas trocaria pelos pontos, né? Se eu não me engano, era 3.500 e acho que agora o mínimo tá 4.000 pontos. Então, assim, eu acabei de mudar de categoria, né? Virar essa categoria Platinum ou Platinum, enfim, independente de como quer que seja. Platinum ou Platinum, tanto faz, né? Pra mim não muda, não interessa. Eu acabei de virar essa categoria, né? Eu era Gold, eu fiquei Gold uns 2 meses, assim, então levei 1 mês e meio ou quase 2 meses para poder virar Platinum. Então, aí eu vou fazer essa experiência agora de poder reservar, né, o carro e retirar trocando os pontos, ao invés de pagar diária, né? Eu vou entrar aqui na parte de pontos e benefícios para poder mostrar aqui, ó, para você ver, ó, eu acabei de virar Platinum, tá vendo? 5.284 pontos. E para você ser Platinum, né, ser um cliente Platinum, você tem que ter no mínimo 5.000 pontos. Então, como eu disse, eu acabei de virar nessa categoria. Aí tem aqui, ó, tem todos os benefícios que você pode ter quando você chega nessa categoria, né? Tem aqui, ó, escolha do modelo pelo aplicativo, upgrade de fidelidade, condutor adicional grátis, atendimento express, tolerância de 3 horas para devolução e 25% de bônus, de pontos bônus, né? É praticamente uma categoria Gold, né? Na maioria das características aqui, é um Gold com uma, duas, três. Com 3 vantagens a mais que o Gold, o Platinum, né? Então, assim, eu acabei de virar essa categoria aqui e eu vou compartilhar aí essa experiência de poder reservar o carro sem pagar pela diária, usando apenas esses pontos de fidelidade. Então, o que eu vou fazer? Eu vou simular aqui uma reserva. Vou simular aqui uma reserva. Vou
voltar aqui para o início, fazer a nova reserva, que essa reserva que eu já tenho feita ali, eu já pesquisei antes, não tem mais categoria disponível para essa data que eu reservei. Eu consegui reservar um dos últimos que tinha disponível. Então eu não vou nem mexer nessa reserva, mas vou botar uma outra data aqui, qualquer. Vou botar aqui, ó, a agência da minha cidade aqui, ó, Niterói. Vou colocar a data aqui, que é quando vai ser minha próxima reserva, né? Que eu já tenho de amanhã e vou pegar outra dia 27. Então vou pegar aqui, ó, dia 27, 9 da manhã, até o dia 30, 9 da manhã. Vou botar aqui, ó, quero usar meus pontos. É claro, é como eu falei, aqueles pontos de fidelidade ali estão direito a uma diária. Uma diária. Então aqui, ó, por exemplo, ó, pelo MOB. O MOB aqui, ó, nesse período, ele tá R$ 106,90, pagando, né, com dinheiro, ou trocando pelos pontos, 3.400 pontos, né? Aí, do caso, eu escolhi 3 dias. Então, nessa situação, né, nessa simulação aqui, eu usaria 3.400 pontos 3 vezes. Eu não tenho esse saldo ainda, né? Esse saldo disponível para poder fazer. Ó, vou fazer a simulação aqui para vocês poderem ver quanto que dá. Vou botar o 106, colocar a proteção também, né? Essa proteção aqui eu acho indispensável. Porque eu já aluguei carro várias e várias vezes, tanto que eu cheguei a Gold em 4 meses e virei Platinum em menos de 2 meses. Então eu aluguei carro muitas vezes. Muitas e muitas vezes. Não eram aluguéis longos. No máximo, assim, de sexta a domingo, né? 2, 3 dias no máximo. Mas tipo 2, 3 vezes no mês, às vezes. Então assim, ó, e por exemplo, tem aqui, ó, R$ 640,40 pagando no dinheiro, ou para poder trocar pelos pontos, ó, 10.200 pontos. Eu tenho 9.885. Então, essa reserva pelos pontos eu não consigo fazer, porque não tem como você pagar só uma diária ou só 2 diárias com os pontos e o resto no dinheiro. Para você poder alugar o carro pelos pontos, você tem que pagar o tempo integralmente com os pontos. Se você não tiver ponto suficiente, aí você tem que pagar no dinheiro, não adianta. Aí nesse caso aqui, para 3 dias eu não consigo, né, fazer. Agora eu vou voltar aqui, ó, vou mudar a data, vou botar de 28 para botar 9 horas da manhã também, para o dia 30, 9 horas da manhã. Quero usar meus pontos ali marcado. Então aqui, ó, voltamos aqui no MOB. Vamos botar o MOB de novo. Atendente no balcão, você só pode usar, né, esses pontos retirando no balcão. Para você conseguir trocar a diária pelos pontos de fidelidade, você só pode retirar com o atendente no balcão. O Localiza Fast não aceita a troca de pontos para retirada de veículo. Então aqui, ó, marcar o MOB de novo. É proteção total de avarias. Aí desceu aqui. Ó, para 2 dias, o MOB ele tem 6.800 pontos de fidelidade. Então essa reserva aqui eu já conseguiria fazer, né? Porque como eu tenho 9.885, então eu poderia trocar aqui, ó, 2 dias integralmente meus pontos. Aí sim. Como vocês podem ver também, eu posso fazer aqui um upgrade, né? Devido à fidelidade. E é basicamente isso, né? Contanto que você tenha ponto suficiente para poder cobrir todo o período da sua diária, é só você trocar, né, pelos pontos normalmente. Então vamos ver aqui, ó, vamos ver aqui no caso do Argo. Mesma coisa. Tá, 122, proteção total. Você vê aqui, ó, 8.000 pontos.
Esse aqui também, ó, eu consigo trocar por 2 dias, 8.000 pontos, né? Bem tranquilo. Ainda sobraria um saldozinho aí extra, né, para os próximos. E a categoria que eu realmente estava querendo pegar para esse dia é aqui, ó, era o L. Grupo L também. Fazer a simulação dele, ó. Proteção total. Ó, 15.200 pontos para 2 dias. Esse aqui eu tenho que ter praticamente o dobro aí. Tem que ter mais 50% dos pontos aí para conseguir pegar esse aqui, né? Ou mais, na verdade. Então, também pode fazer aquele upgrade de fidelidade, né, para a categoria acima, né? Aí, então é basicamente isso, né? Essa simulação que eu queria fazer, né, para ver quanto que daria. Vamos ver o grupo GC também foi uma categoria que eu gostei bastante de usar. Aqui, ó, proteção total de avarias. Desce aqui, ó, 11.800 pontos. De repente, com umas 2 reservas a mais, eu já conseguiria bater esse patamar aqui. Então é basicamente isso, né? Só para mostrar que a categoria Platinum, os benefícios, né, a mais da categoria Platinum, e falar um pouco sobre essa questão de trocar diária por pontos, né, onde você pode conseguir a diária do seu carro aí totalmente gratuita. Então, basicamente foi isso, foi só uma observaçãozinha mesmo que eu queria fazer, né, porque como eu comecei a alugar carros agora recentemente, eu estava acompanhando essas coisas dos pontos e todos os bônus e benefícios que tem esse programa, né, de ser ou Gold ou Platinum, né, como preferir. Então eu estava meio que ansioso para saber, né, porque eu já tinha visto no site tudo explicando qual eram os benefícios de cada um, mas agora que eu cheguei nele, eu vou poder ver na prática, né. Inclusive a questão do Platinum poder escolher o modelo do veículo na hora da retirada. Eu vi no outro canal aqui que eu comecei a acompanhar essa semana, eu me inscrevi essa semana no canal do Thiago Rodrigues, que ele fala bastante de Localiza. Na verdade, desde que eu comecei a alugar, né, carros, eu acabei escolhendo a Localiza, acho que pela fama, né, que eu sempre ouvi falar muito bem, apesar de também saber que tem muita reclamação, né, Reclame Aqui, muita coisa. Mas das 3 locadoras, né, mais populares que a gente tem aí, eu sempre vi a Localiza com bons olhos. E depois que eu comecei a usar, eu tô vendo com olhos melhores ainda, né? Então, aí desde que eu comecei a alugar, eu sempre fui, né, assistindo reviews de carros e canais, né, no YouTube mesmo, de pessoas que têm o costume de alugar. Aí me deparei com o canal do Thiago Rodrigues aí, né? E acabei, né, me identificando assim com o serviço, né, de locação, e eu acho os vídeos dele bem pertinentes, assim, tipo, para quem está começando ou até para quem já tem uma certa experiência em alugar aí, vale muito a pena conferir, entendeu? E é basicamente isso. Agora eu vou esperar, né, como eu já mostrei aqui, eu já tenho uma reserva para amanhã, né, de 15 de julho a 16 de julho. Tem uma reserva para amanhã no grupo L e eu vou fazer essa retirada aqui usando os pontos. É 7.600 pontos para uma diária dessa categoria aqui. Aí eu vou fazer a retirada amanhã, aí conforme for eu chegando na Localiza, lá em Niterói, eu faço o vídeo aqui mostrando a retirada ao vivo lá para, de repente, quem tiver alguma dúvida ou ainda não tiver feito uma retirada, assim, usando pontos, né? Vou ver como é que é, se eu vou conseguir mesmo, né, escolher o modelo do veículo. Aí já fica aí de informações para quem interessar.
O Thiago, inclusive o Thiago, ele fez um vídeo, né, fazendo uma reserva dessa, né, fazendo o check-in, só esqueci qual modelo que ele ia pegar, não lembro, não lembro. Acho que ele ia pegar até um modelo simplesinho, mas acabou que eu acho que ele queria pegar um C3, se eu não me engano, e fizeram um upgrade para um Peugeot. Eu até comentei nesse vídeo dele, que eu até comentei lá, pô, que esse upgrade, né, do Fast, da categoria Fast, é praticamente de lei, cara. Toda vez que você reserva uma categoria no Fast, ele sempre te joga uma categoria para cima. Isso aí foi. Eu já percebi de todas as vezes que eu tentei, que tiveram 3 vezes que eu tentei reservar uma categoria, a categoria FS, e sempre me jogavam para FX. Sempre, sempre, sempre. Não tinha jeito. Mas aí é basicamente isso. Então eu só queria mostrar aí um pouquinho dessa área Platinum aí. E amanhã, conforme for, eu vou fazer um vídeo rapidinho aí, quando eu chegar lá na Localiza, para poder mostrar a retirada do carro aí, usando os pontos. Valeu? Então é isso aí. Obrigado aí para quem for assistir aí e vambora.